1 João 2. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço-o, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Irmãos, não vos escrevo mandamento novo, mas o mandamento antigo que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz alumia. Aquele que diz que está na luz e aborrece a seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece a seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinhos, escrevo-vos porque, pelo seu nome, vos são perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos porque vencestes o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O tema que iremos conversar nessa noite é: não devemos amar o mundo. É algo muito lógico, porque esse tema está muito impregnado no texto que nós lemos, que a igreja não deve amar o mundo. Mas quando nós falamos do mundo, de que nós estamos falando? Na verdade, todas as vezes que a palavra de Deus fala a respeito do mundo, ela tem pelo menos 3 conotações diferentes. Então, é importante você entender que quando a palavra de Deus fala do mundo, ela está falando, aqui mudou, lá não. Ela está falando do mundo físico, terra. E você pode ver isso em Atos 17, 24. Ali, naquele texto, o mundo é o mundo físico, o mundo que você conhece como nosso planeta, o planeta Terra. O mundo também é a humanidade. Quando você lê João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira, ali é Deus amou a humanidade de tal maneira que deu o seu Filho único. Mas o mundo também é um sistema que se opõe à vontade de Deus. E aqui, em João, essa palavra mundo é um sistema que vai de encontro à vontade de Deus, os princípios de Deus.
Então, quando nós não devemos amar o mundo, não está falando que a igreja não deve amar o planeta Terra, porque há um mandato cultural do qual diz que nós devemos amar e cultivar, guardar aquele mandato lá em Gênesis. Para Adão, vale para mim e para você. Devemos aprender a preservar. Quando algumas vezes falamos de mundo, ou na palavra fala de mundo, é a humanidade. E nós devemos amar a humanidade. E essa forma de falar é muito comum até nos nossos dias. Você vê um repórter dizendo assim: agora vamos falar sobre o mundo do esporte. O mundo do esporte. Que mundo é esse? O mundo do esporte. O mundo da política, o mundo do negócio. Então, ainda é uma forma muito comum de falar. Porém, o que João está falando é um sistema que se opõe à vontade de Deus. Nós não podemos amar o mundo. Há esse sistema que se opõe à vontade de Deus. Quando diz que a igreja anda na contramão do mundo, na contramão desse sistema que se opõe à vontade de Deus. Então a igreja anda na contramão. Quando alguém fala que a igreja faz uma subcultura do mundo, está dizendo a igreja está fazendo um gueto para si, e em vez de fazer uma subcultura, ela deveria andar contra a cultura. E isso é um negócio que nós perdemos o start dia após dia. Mas por que não amar esse sistema que vai de encontro à vontade de Deus? Por que não amar esse sistema que vai de encontro aos princípios de Deus? Porque desagrada a Deus. E Deus não ama esse sistema. Então é interessante que quando João escreve essa carta, principalmente esses versos dos quais nós lemos, ele fala filhinhos. Ele fala que os filhinhos foram perdoados, que os pais foram perdoados e que os jovens foram perdoados. E ele diz: olha, filhinhos, eu vos escrevo, sabe por quê? Porque vocês conhecem o Pai. Eu vos escrevo porque vocês conhecem Deus. E diz: olha, pais, eu vos escrevo porque vocês são maduros, experimentados. Vocês têm uma intimidade muito sólida com Deus. E aí ele diz: jovens, eu vos escrevo porque vocês são guerreiros, campeões, valentes. E a palavra de Deus faz operar em sua vida algo tão poderoso, que por causa da palavra vocês vencem o maligno. E é interessante que ele aí continua depois disso, e ele fala sobre o mundo e o amor do mundo, o que esse mundo traz, o que esse sistema que se opõe à vontade de Deus, o que ele faz. E na verdade o autor está dizendo que ele faz um domínio do homem, e através de coisas muito comuns na humanidade, que é o desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida. Depois de falar tudo isso, ele diz: olha, esse sistema, esse mundo vai passar, mas a igreja vai permanecer. Então, de forma muito consciente e extraordinária, são conselhos até simples para a fé cristã, mas muito negligenciada pela igreja de Cristo. Porque não devemos amar o mundo? Porque somos servos de Deus. Não devemos amar o mundo porque nós somos servos de Deus, porque nós somos filhos de Deus, porque nós fomos comprados por Deus, porque nós fomos remidos por Deus, porque somos perdoados em Deus. Por isso não devemos amar o mundo.
Porque somos nova criatura em Cristo Jesus. E esse termo, regenerados, nova criatura, combina muito bem com filhinhos, porque é relacionado a uma pessoa que nasce na fé. Uma pessoa que precisa tomar o genuíno leite para crescimento da sua vida. Então, por quê? Por que não amar o mundo? Porque eu sou filho de Deus, eu sou servo de Deus. Porque eu quero fazer a vontade de Deus. E é interessante que ele usa 3 categorias para descrever todo o povo de Deus, e que, como povo de Deus, e servo de Deus, e filho de Deus, deve não amar o mundo. Tem muita gente que está na igreja e tem uma síndrome de Peter Pan. Nunca quer crescer. Sempre é meninos e meninas da fé a vida inteira. Essa é uma síndrome ruim, mesmo você sendo lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo. É necessário que haja crescimento e amadurecimento. Então, filhinhos é relacionado a todos os cristãos, mas em especial a um grupo de novos na fé. Mas ele também diz bem assim, pais. E a intenção de pai é alguém que tem filhos. São pessoas maduras. Pessoas que desfrutam de uma relação íntima com Deus. Pessoas experimentadas na fé. Pessoas que conhecem na profundidade o Senhor Deus Todo-Poderoso. Que conhece o Deus que se revela. É alguém que tem intimidade com Deus. Que gosta de buscar a Deus. Gosta de orar, de adorar, de evangelizar, de discipular, de servir. E sente prazer nisso. Gosta de ler a palavra de Deus. E essas pessoas reproduzem. Elas são discípulos, elas são pais, então elas geram filhos na fé. E elas cuidam desses filhos por causa de Deus que tem cuidado delas, por conta do relacionamento íntimo e pessoal que elas têm com Deus. Amados, será se você que é lavado e remido pelo sangue de Jesus é um neném na fé, uma criança na fé, ou você é alguém maduro, experimentado, reprodutor, e reproduz a imagem de Cristo contínua em sua vida e na vida de outros? Mas quando olhamos os jovens, eu vos escrevo porque sois fortes, e a intenção aí é que jovens são conquistadores. Jovem tem a força da juventude. Eu já, na regra brasileira, eu já passei da mocidade, já não sou jovem. Então agora dizem que se eu não sou jovem e não sou velho, porque velho também eu não sou. Eu sou aí da quarentão. Diz o povo que é a idade do lobo. Negócio da loba não, do lobo. A idade do lobo, né? Mas não lobo mau, que não presta. Lobo mau é do diabo. É lobo bom. Sou uiva para Deus. E para a mulher dele, né? Senão também não presta. Bom, mas os jovens são fortes, irmãos. Tem uma força natural. A juventude é um período lindo da vida. E os jovens são conquistadores. Todas as revoluções do mundo começou com jovens. Todas. Jesus Cristo, 30 anos começou o seu ministério. Ele era jovem. Todos os discípulos jovens. Martinho Lutero, jovem. Calvino, jovem. Começou o ministério deles jovem, irmãos. Os caras eram conquistadores. Eles eram fortes. Não por causa da sua juventude, mas pela palavra de Deus. E o texto diz: eu vos escrevo, jovens,
porque sois fortes e tende vencido o maligno. Os regenerados jovens, eles vencem o maligno. O verso 14 diz, por causa da palavra de Deus. Na verdade, o que faz o jovem vencer o maligno não é a sua juventude, mas é a palavra de Deus impregnada no jovem, que faz com que ele guarde puro o seu caminho e viva para a glória de Deus. Agora imagine João, inspirado por Deus, olhando para os jovens aqui. Quantos jovens tem aqui? Levante a mão, por favor. Deve ter uma quantidade imensa. Jovem até 35, viu? Você pode dizer, eu tenho um coração de jovem. Tá bom, tá bom. Então imagine Deus inspirando João para dizer a você assim: você é jovem, você é forte, tende vencido o maligno, e a palavra de Deus está em vós. Meu amado, será que essa palavra se encaixava a você mesmo? Será? Será? Se você vence o maligno mesmo? Será se a palavra de Deus está em você mesmo? Será se você ama a Deus de fato? Ao tal ponto de viver para Ele, para a glória dEle? Será se foi para você essa palavra? Será se você de forma individual poderia receber isso? Da parte de João, olhando para você e dizer, olha, é você. Você é forte, a palavra de Deus está em você, você permanece nela e tem vencido o maligno. E talvez a sua resposta é não, sabe por quê? Não tinha sido escrita para você, porque talvez você nem foi regenerado. Você nunca foi nem filho. Talvez porque o mundo é muito mais forte e o sistema que se opõe a Deus é muito mais forte na sua vida. Talvez as revoluções do nosso mundo não acontecem com os jovens. Não é porque o jovem perdeu a sua juventude, não. O jovem perdeu a sua espiritualidade. O jovem perdeu uma intimidade com a palavra de Deus. Vai explodir o negócio aqui. Uma intimidade. Agora não. Parou. Graças a Deus. Missão impossível. Graças a Deus. Você tem de entender que Deus te fez e te deu o privilégio de alcançar a juventude. Mas será se você ama o mundo? Ou será se você ama Deus? Talvez você está aqui, você está dividido. E você diz, ora eu amo o mundo, ora eu amo a Deus, eu amo as coisas de Deus, eu amo Deus, mas as coisas do mundo me atraem muito. Aquela baladinha, aquele ritmo, me deixa louco. Cara, não pode servir aos dois senhores. Talvez você é aqui um cristão maduro, ou já deveria ser, mas não reproduz. Não reproduz. Você até hoje está 300 anos na igreja, não tem filhos na fé. Você não pode ser chamado de pai. Agora, que espiritualidade é essa? E que intimidade é essa? Que com Deus que não há frutificação, reprodução. A igreja tem de pensar e analisar se realmente tem amado o mundo ou não, se realmente as coisas do mundo são prioridade na sua vida ou as coisas de Deus. Os lavados, os remidos, seja ele como criança que encontra a fé, encontra com Cristo e é regenerado, independente da sua idade. É um filhinho na fé.
ou seja, alguém que é pai, maduro espiritualmente, ou alguém que é jovem, que tem todo o vigor físico, e a palavra de Deus é o seu alicerce e a sua conduta, não ama o mundo, porque sabe de quem você é. Nós somos propriedades exclusivas de Deus. Mas de fato você é? Será se hoje você poderia dizer, eu não quero que você diga, mas será se você poderia dizer em alto e bom som, eu sou propriedade de Deus. Eu sou um bebê na fé, mas eu almejo crescer espiritualmente, aprender de Deus, da sua palavra, nutrir uma comunhão com Deus, ser um instrumento de Deus, ser usado por Deus. Eu sou um pai na fé que quero reproduzir mais e quero conhecer Deus mais e mais. Conhecer aí esse verbo é intimidade, ter cada vez mais intimidade com Deus. Eu sou um jovem, eu sou um conquistador, um desbravador do reino da glória. O meu estandarte é Deus, Jeová em si, Ele é a minha bandeira. E eu vou levantando esse estandarte aonde eu passo. E diante de mim as trevas tremem, não por minha causa, mas por conta de Deus na minha vida e da luz de Deus que brilha em mim. Não devemos amar o mundo. Mas talvez você está aqui, irmãos, e essas palavras simples de João, que basicamente aquele pastor no passado me orientou quando eu era menino na fé, é muito forte para os nossos dias, porque nos nossos dias há uma nação cristã de meninos, de pessoas que não crescem, não amadurecem e querem viver como crianças o tempo todo. E a criança, é claro, não deve servir com excelência, mas a criança deve ser cuidada e alimentada pelos mais velhos. Por que, irmãos? Por que não devemos amar o mundo? Por causa daquilo que há no mundo. E o que há no mundo, segundo João, a concupiscência da carne. O que há no mundo, segundo João, a concupiscência dos olhos. O que há no mundo, segundo João, a soberba da vida. Segundo João, no mundo há uma ardência dessas coisas. E que isso também está dentro do crente. Então, segundo João, o crente ele tem duas naturezas. O crente tem uma natureza divina, porque ele foi regenerado pelo sangue de Cristo. Mas ele tem uma natureza humana, que essa natureza humana contribui para o sistema mundano. Então, a concupiscência da carne tem destruído muita gente, muitas pessoas. Desejo carnal. E você conhece os desejos carnais? Os desejos carnais, bebedice é um desejo carnal. Prostituição é um desejo carnal. Comer muito é um desejo carnal. E aí vai, quantos e quantos desejos carnais existem. Então há desejos latentes na vida de todo mundo. E desejos errados. É claro que existem desejos certos e corretos. Mas há desejos carnais na vida de todo mundo aqui presente. Meus amados irmãos, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela tem de ter postura totalmente diferente. Há desejo carnal em você? Sim. Há concupiscência, desejo dos olhos na sua vida? Sim. Há a soberba da vida tentando dominar a sua vida? Sim. Mas em você há a natureza divina e você não ama o mundo. Nem essas coisas que o seu coração se inclina para o mundo, porque você ama a Deus e mortifica esses desejos
coloca na cruz, nega a cada um desses desejos pecaminosos e contraditórios aos princípios de Deus. Quem quiser seguir a si mesmo, quem quiser seguir a mim, disse Jesus, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga. Evangelho é renúncia, é não aos desejos, não à concupiscência da carne, não à concupiscência dos olhos, não à soberba da vida, sim à humildade, sim o amor, a bondade, a misericórdia. Sim a Deus, a sua palavra, a uma vida de oração, a uma vida de devoção, sim. Sabe por quê? Porque as coisas do mundo são passageiras. E o destino do mundo, não amamos ele por conta do seu destino. É condenação eterna. O mundo passa, verso 17. Mas a igreja é peregrina aqui na terra. E Deus nos tem dado um novo lugar, desde já, no qual iremos experimentar totalmente no céu. Nós somos estrangeiros aqui. Então, as coisas que você consegue alcançar com seu poder intelectual ou financeiro, que te leva à arrogância, à soberba, à altivez, ou os desejos que você quer saciar nessa força da juventude, eu quero te dizer que tudo isso vai passar. Tudo isso passa. Tudo isso é fútil. Tudo isso é transitório. Mas permanente é só a vida em Jesus Cristo e a salvação da alma e do corpo. Meus amados irmãos, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela deve amar a Deus com todo o seu coração, com toda a sua força e com todo o seu entendimento. A igreja do Senhor Jesus Cristo deve orar, mesmo quando isso se torna difícil. A igreja do Senhor Jesus Cristo deve nutrir uma comunhão com Deus e com os irmãos, mesmo quando isso é difícil. A igreja do Senhor Jesus Cristo deve aprender a amar a Deus acima de todas as coisas. Mas quando eu deixo as coisas transitórias do mundo dominar a minha vida, a oração se transforma em uma oração fria, porque ainda estou na igreja e oro por costumes. A comunhão cristã se torna vazia, apática. E a vida com Deus não há sentido nenhum. Sabe por quê? Porque outras coisas têm te dominado. Só que essas coisas são passageiras. Nós devemos aprender a acumular tesouros sobre os céus e vivermos para a glória de Deus.